Mas vocês estão risados. Agora está começando a gravar. Agora já está gravando, sim. Gente, boa noite. Começando a aula de hoje, né? A gravação da aula de hoje, pela segunda vez, porque a primeira vez eu comecei sem gravar. Então, explicando basicamente o que é a aula de hoje. Na verdade, ela tem uma ideia de ter um momento teórico e um momento prático. E hoje a gente vai fazer uma inserção também prática sobre o conteúdo que a gente vai falar. Por quê? Porque quando a gente fala da pessoa que está conduzindo um grupo de terapia ou dinâmica de grupo, a gente tem, dentro das diversas abordagens e de todas as abordagens, a, é, a possibilidade de ter também, ao mesmo tempo, o, também diversas orientações de como proceder enquanto facilitador de grupo, certo? E aí, o que é que acontece? A partir dessa visão, dessa questão que eu acabei de dizer, a gente tem, dentro dos processos do grupo em si, o papel do facilitador como sendo a pessoa que vai ser o maestro desse nosso grupo. E para que a gente também não pare aqui e crie elucubrações sobre várias teorias e várias posturas, eu resolvi escolher uma, na verdade, né, uma das perspectivas para a gente discutir a respeito desse papel central nas questões de dinâmica de grupo, que é a perspectiva humanista. Mas, basicamente, na verdade, falando da perspectiva de Carl Rogers. Vocês vão perceber, na verdade, que todos os conceitos que eu tirei e que da minha prática eu tiro para ser um facilitador de grupo vem das ideias e dos estudos de Carl Rogers sobre a questão da educação. Por que isso e por que eu faço essa ligação? Por mais que Carl Rogers tenha escrito livros sobre dinâmica de grupo, tenha participado em conjunto com outras pessoas de livros de dinâmica de grupo, o tipo de grupo que ele mais depara, mais conversa, mais fala a respeito são os grupos de encontro, que tem um outro formato bem específico dentro daqueles que a gente já trabalhou. É um grupo muito mais terapêutico, né? Mas o que eu resolvi trazer agora na verdade, o alicerce de como pensar enquanto facilitador de um grupo, do como pensar ser um facilitador de um grupo. E a partir daí a gente construir em conjunto qual seria a função dessa pessoa dentro de um grupo e como facilitar um grupo, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão ver em várias partes do texto que a gente vai trabalhar hoje menção de Carl Rogers falando sobre processos educacionais. Então, o que é o humanismo de Carl Rogers, né? De onde se fundamenta essa parte humanista da psicologia, né? A teoria humanista de Carl Rogers também é denominada de abordagem centrada na pessoa, ou somente ACP, né? Desenvolve-se a partir de uma concepção fenomenológica existencial de mundo, e aí, por concepção fenomenológica existencial, né, não sei se todos vocês já tiveram a disciplina de fenomenologia e existencialismo, mas por essa concepção a gente vai entender a ideia filosófica do fenômeno em si e do ser no mundo que o homem ocupa enquanto seu processo de relação com as coisas e consigo próprio, e, ao mesmo tempo, numa busca existencial, né, num processo de entender que a sua existência precede qualquer processo de essência. Né? A transformação do ser e do indivíduo está intimamente ligado com o processo de ser no mundo. Né? Do homem e das suas relações, e sofreu também influência das filosofias do Zen budismo. E aí é onde a gente pega um arcabouço filosófico de Carl Rogers muito baseado na forma como o indivíduo em si é o autor do seu próprio caminho. Cabe ao mestre, ou como ele chama, facilitador, indicar a direção e instrumentalizar o indivíduo para seguir esse caminho, né?
Existem outras Guiá-lo. mais influências. Alguém quer falar alguma coisa? Guiá-lo, né? Sim, na verdade, Guiá. guiar não. Guiar não, porque dentro da perspectiva do Zen budismo, quem guia o seu caminho é a sua própria luz. É você mesmo, de um certo ponto de vista, né? E aí é como na terapia humanista, no processo terapêutico humanista, a gente não diz à pessoa como ela deve andar. A gente dá os instrumentos para a pessoa mesmo refletir sobre o caminho que ela tem que percorrer. Que aí o caminho é dela, não é meu, não pertence a mim. Né? Os processos de interpretação do indivíduo são todos do próprio indivíduo. Eu só faço com que ele aprenda a enxergar o mundo de forma muito mais pragmática e mais coerente, unindo a parte subjetiva com a parte objetiva. A gente não tem como separar essas duas partes do indivíduo. Elas estão sempre em conexão. Só que as pessoas precisam aprender a enxergar as coisas assim, né? Nessa dualidade, nesse processo fenomenológico que é o ser no mundo. Tá bom? Então, o Zen budismo, na verdade, também trabalha nessa perspectiva, onde cada um é mestre de si. Tem outras influências também. Ele tem influências das teorias de Capra também. Ele tem uma parte filosófica muito rica nessas questões mais do pensamento mais holístico do mundo, né? Um pouco mais ligado ao processo também fenomenológico, tá bom? Pensamento fenomenológico. Segundo a fenomenologia, a consciência e a realidade não são duas coisas distintas, separadas, que se pode pôr em relação, mas duas coisas que se definem mutuamente. É porque a consciência é que tem o papel de identificar a realidade, né? Segundo também a fenomenologia existencial, né? A consciência é sempre consciência de alguma coisa, é sempre consciência de algo. Então, quando você está, por exemplo, num grupo, enquanto membro do grupo, você percebe o grupo a partir do seu ponto de vista, de membro, de pessoa que está ali desenvolvendo a relação, desenvolvendo o processo do grupo. Quando você está no grupo, enquanto facilitador do grupo, ou como coordenador, como foi os outros textos que a gente achou, que a gente discutiu, você também está nesse grupo, olhando o grupo de uma terceira posição, de uma posição onde eu preciso entender o grupo enquanto indivíduo, enquanto unidade total. Ele me mandou uma mensagem aí. Gente, deixa eu dar uma parada rápida. Luiz não tá vendo o slide. Eu não estou projetando o slide para vocês? Os slides. Agora eu estou projetando os slides. Esse foi o primeiro slide. Sim. Esse é o segundo slide. Obrigado, gente. Sem vocês eu não sou nada. Vocês não podem ficar aí parados. Eu tenho que movimentar, porque senão o Roberto não acerta nada na aula de hoje. Tá bom? E aí, Rogers se propõe a desenvolver uma psicologia voltada para o ser no mundo. Né? Se a consciência é sempre consciência de algo, eu tenho que entender que a psicologia ela tem que entender que esse indivíduo é o ser no mundo. Ser que constrói e é construído pelo mundo, de forma simultânea. Quando você está inserido no ambiente, por mais que você não seja uma pessoa que como é que eu posso dizer isso de forma mais ampla? Por mais que você não seja uma pessoa que interage com as pessoas, a sua simples presença já modifica o ambiente. Por mais que as pessoas não te percebam. Né? Que a gente fala das pessoas invisíveis, por exemplo. Né? Por mais que você entre na sala de aula, muda e saia calada, você está ali presente. A sua presença ela é notada ou não, mas ela é percebida fenomenologicamente. E a sua presença no grupo te modifica. Só que às vezes acontece, eu vou explicar isso direito, formas diferentes da consciência perceber esse mundo, né? E uma das coisas que a gente faz enquanto facilitador do grupo é fazer com que a pessoa perceba a realidade de forma consciente e coerente, né? Falando de processos educacionais, por exemplo, Rogers propõe uma educação que tenha como objetivo básico
o desenvolvimento de pessoas abertas a mudanças inovadoras, criativas num processo contínuo. Por quê? Porque dentro dessa teoria que ele traz para a gente, dentro dessa teorização que ele traz para a gente, Rogers vai trazer o artifício da ideia de que todos os indivíduos eles são atores e construtores do universo ao redor dele. E a partir dessa perspectiva, a partir dessa questão, né, todo mundo tem um ser criativo, por exemplo. Todo mundo pode mudar e pode transformar-se. Um outro exemplo, né? E esse processo ele é contínuo, ele não é estático. As mudanças elas são para sempre. Por quê? Porque a gente vive em estado de equilibração. Às vezes alguma coisa acontece que a gente destoa, aí vem uma coisa que anula essa distorção, mas é sempre a gente evoluindo num processo contínuo de crescimento e aprendizagem, né? Só que essa psicologia e esse processo educacional que ele propõe é a ideia do retorno àquilo que a gente faz lá na infância, né? Daquilo que a gente entende enquanto processo de vida de descoberta do mundo, né? De colocar coisas na boca e sentir que algumas coisas são duras, outras coisas são quentes demais, outras coisas são muito amargas, outras coisas ardem e ferem, né? Eu não posso botar o dedo na tomada porque aquilo ali gera uma dor muito grande, então eu tenho que fugir daquilo ali. Ou seja, a criança ela está para o mundo aquilo que Carl Rogers entende que o ser humano está para o mundo o tempo inteiro, não só na infância. É um processo de construção contínua de si. E aí ele vai trazer a ideia e a perspectiva também de pensar, né, que a escola não poderia mais não teria mais como proposta ensinar alguém, sim facilitar a aprendizagem, posto que ele acredita ser o estudante possuidor de forças de crescimento, autoavaliação, autocorreção, sendo dele próprio a responsabilidade da educação. Por que eu trouxe isso e essa visão de escola para dentro da ideia de facilitação de grupo? Lembra que a gente vem trabalhando na ideia de grupos tanto terapêuticos quanto grupos operativos, que na verdade, aqueles indivíduos no grupo estão ali para um processo de mudança e modificação de si, né? Às vezes, por exemplo, você é convidado para um grupo de treinamento, que são os grupos operativos, numa empresa, para que você faça um treinamento a respeito de, por exemplo, deixa eu chutar, né, relações interpessoais dentro da empresa. O clima não está muito bom e eu preciso que você fale sobre isso. Então, é um grupo operativo, ele não tem uma função de ser terapêutico. Por mais que as relações precisem melhorar, eu preciso entender como funciona essa dinâmica de relação do grupo para que eu possa fazer com que as pessoas consigam trabalhar nesse grupo. Então, grupos operativos seriam isso. E aí, se eu penso no grupo como um processo de educação que Roger está trazendo, eu estou propondo ao indivíduo um ambiente de crescimento, um ambiente onde aquele grupo que não funciona enquanto grupo, que não consegue interagir bem, passe a interagir e o grupo mesmo possa gerenciar os seus processos de aprendizado, né? Às vezes o treinamento é sobre uma prática específica da indústria, como proceder as questões de segurança e de uso de EPIs. Por quê? Porque as pessoas não estão usando os EPIs. E aí você vai fazer um processo de sensibilização. É um grupo operativo. Mas um grupo terapêutico, Roberto, ele funciona como uma ideia de aprendizagem? É óbvio que funciona. A partir do momento que eu entendo que o processo de aprendizagem é facilitar o processo de mudança do indivíduo para aprender ou entender determinado conceito, determinada questão de comportamento, eu estou entendendo também que aprender sobre si e aprender a observar-se, e aprender a ouvir ou a escutar, ou aprender a perceber-se enquanto indivíduo, é um processo terapêutico, ele também é um processo de aprendizagem. E que quanto mais o indivíduo tiver o poder de observação de si de forma coerente e consciente, mais ele vai estar num processo de busca de saúde e de cura no processo terapêutico que ele chegou para você naquela terapia de grupo. Ou seja, por mais que a gente tenha objetivos distintos, a ideia de que o indivíduo possui forças de crescimento, autoavaliação e autocorreção
é uma ideia que é ampla para o processo de todos nós. Queria eu poder, dentro do nosso sistema, aplicar esses processos desse jeito na totalidade. Por que eu falo na totalidade? Porque cá entre nós, né? Quando eu digo para vocês que o mais importante para a gente é aprender e o processo de avaliação é somente um dos passos desse aprender, é somente um detalhe desse aprender, a avaliação, na verdade, tem que ser processual, que é o que eu faço com vocês. A gente vai aprendendo os processos um após o outro, no intuito de construir um conhecimento geral. Mas aí, os sistemas de ensino, de uma forma geral, a gente esbarra sempre na ideia de que tem que ter uma prova para mensurar esse conhecimento, né? Sendo que na ideia de Carl Rogers e na ideia dos grupos de dinâmica, a gente não faz essa prova. No grupo terapêutico, a gente não tem uma prova dos 9 para saber se as pessoas estão realmente curadas. A gente percebe nelas isso. A própria pessoa sente isso. Né? Porque na terapia, o cliente é responsável pela sua cura. Nos grupos de dinâmica, cada um dos membros é responsável por ser parte do grupo e aprender junto com o grupo. Ok? Então, o ensino e a partilha de conhecimento só fazem sentido no ambiente que não se altera. Mas, se existe uma verdade sobre o homem moderno, é que ele vive num ambiente que está continuamente se alterando. E aí, por isso que eu digo a vocês que a gente fazer prova com consulta, por exemplo, é uma simples aferição de conhecimento. Ok. Saber de si, saber que o que eu estou aprendendo agora, entender que esses conhecimentos e conteúdos que eu estou estudando agora, eles vão servir para o meu futuro, é entender que eles não são estáticos, mas eles se transformam, eles se reconstituem, eles se reconstroem, na medida em que eu entendo que o que eu aprendo hoje me ajuda a entender o mundo de amanhã e pensar no mundo de depois de amanhã. Mas esse conhecimento estático, ele é um conhecimento transformador, que deve transformar o indivíduo. E aí você pensa num processo de dinâmica de grupo que você criou naquela disciplina do professor Roberto, no ano de 2020, e a gente está em 2025. Já acabou a pandemia, o mapa global já mudou todo, as economias modificaram, hoje todo mundo fala, sei lá, mandarim, né? Porque, segundo as especulações, a China que vai dominar o mundo, então a gente fala no Brasil em mandarim, quase não fala português mais, e você foi chamado para aplicar um treinamento, e você lembra que você tem já um treinamento mais ou menos daquele tema já pré-montado, e você vai e leva aquele treinamento. Vai funcionar? Não vai funcionar. Porque por mais que você tenha criado o melhor treinamento do mundo, ele é adaptável para as mudanças constantes que o mundo se mostra para a gente. Né? Rogers disse isso lá em 85, e ainda hoje isso é certo. Achamos-nos defrontados com uma situação inteiramente nova na educação, na qual o objetivo desta, se é que desejamos sobreviver, deve ser a facilitação da mudança e da aprendizagem. Prestem atenção nisso que eu vou falar agora. O único homem instruído é aquele que aprendeu como aprender, o que aprendeu a adaptar-se e a mudar, o que se deu conta de que nenhum conhecimento é garantido, mas que apenas o processo de procurar o conhecimento fornece base para a segurança. A qualidade de ser mutável, um suporte no processo, mais do que o conhecimento estático, constitui a única coisa que faz qualquer sentido como objetivo para a educação no mundo moderno. E aí, o que é que eu mais falo para vocês o tempo inteiro? A gente está aprendendo algo hoje, mas a gente tem que aprender isso para modificar no nosso futuro e no nosso dia a dia. Não adianta eu continuar na mesma caixinha, porque o que eu vou fazer não vai funcionar para todo mundo. E eu vou estagnar. E eu vou apresentar os meus programas de orientação vocacional, vou apresentar os meus programas de dinâmica de grupo
para professores, eu vou apresentar dinâmica, o que for. Mas se você, enquanto facilitador, inicialmente não aprende que a mudança é o segredo e que observar essas mudanças faz com que você modifique algo internamente para criar processos de busca automática de novas possibilidades, você vai estagnar e você vai perceber que você vai ficar obsoleta e obsoleto, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal sobre a influência da mídia digital, principalmente da internet, no adolescente, né? Que a gente sabe que é um absurdo de influência. E aí eu fui trazer para eles os principais sites, né, canais do YouTube do Brasil e do mundo. E estava discutindo sobre a questão da variação de temas que existe nesses 10 maiores canais do YouTube. Né? Canal de humor, canal de música, canal de entretenimento, canal de conhecimento, canal para criança. Ou seja, a gente tem uma variedade de coisas. Por quê? Porque hoje o mundo, as pessoas no mundo não estão se apegando mais à informação pura e concreta, pequena. Elas estão pegando essas informações e estão cruzando a informação com outras tantas informações ao redor do mundo. Estão se adaptando a esse processo para construir o seu caminho. Esse é o novo adolescente que a gente vai pegar daqui para frente. A gente vai ter que entender daqui para frente. E porque esse adolescente ele é criado nessa ideia de que as coisas elas se deterioram muito rápido. Então, o conhecimento também, precisa andar, precisa correr, precisa girar, precisa gerar novas possibilidades. E é tudo muito rápido. Se a gente não tiver prestando atenção, a vida passa. Ok? Antes de eu passar para esse próximo slide, eu queria parar um pouquinho. Então, já estamos aí. Quem quer falar? Sou eu, Sônia, professor. Então, o senhor está me ouvindo? Eu fiz um comentário no chat, mas o senhor falou que não é todo mundo que está vendo, né? Não, pode falar. Não sei se apareceu para o senhor. Apareceu para mim, para falar sobre Summerhill, né? Pronto, a escola de Summerhill, na verdade, é um exemplo perfeito desse processo de que o aluno é quem determina o que vai aprender, né? A dinâmica geral da escola é decidida pelos alunos. Não, pode deixar aberto, eu quero que você continue conversando comigo. Né? Não é isso? Não é essa escola que você está falando? Isso. Eu me lembro disso porque a gente, em psicologia educacional e escolar, né, nós fizemos um trabalho de parcial e cada um tinha que apresentar modelos. E aí trouxeram, né, inclusive os vídeos, para a gente ter uma ideia de como isso era aplicado na prática, né, a visão de Rogers. Foi bem bacana. Então, tem vários vídeos no YouTube. Não é todo mundo que consegue, não, viu? Assim, eu vou te dizer, não sei se foi comentado, discutido isso na aula que vocês viram, mas não é todo mundo que, quando se fala de educação, que consegue, por exemplo, entender que seu filho vai para a escola, mas ele só vai ter aula na escola 3 dias por semana. O restante dos dias ele, como é que se diz? Ele vai, sei lá, se divertir, vai brincar, vai criar, por exemplo, né? O gerenciamento, por exemplo, das regras da escola de Summerhill é dos próprios alunos. Quando alguém faz alguma coisa errada, o conselho é dos alunos. A minha visão é ótima mesmo. Como assim, Roger? Roger, né? Ah, tá. Falta um R aí no seu Rogers. Viu, Rogério? Brincadeira de mau gosto. O que Roger comentou no chat, quem não tá vendo, assim, a minha visão é ótima mesmo. Gente, vamos, brincadeiras à parte, né, com o nome, os charás aí, mas a gente precisa entender o seguinte: essa é uma das visões, certo? A visão de que o processo humanista funciona é uma das visões. Mas, por exemplo, métodos como o método Kumon, que é um método eminentemente behaviorista, né? Eu não posso falar de carteirinha porque eu não conheço o método a fundo, mas tem uma visão bem behaviorista do processo, funciona também. As crianças aprendem matemática, aprendem a se organizar, aprendem a ter autonomia.
né, são as propostas que o método comum traz. Ou seja, não quer dizer que a gente vai usar as melhores coisas dos melhores métodos e pegar as coisas que não dão certo e não usar. Não é assim que funciona. Né? Não dá para dar liberdade de aprender para um indivíduo e ao mesmo tempo dizer que ele tem que aprender matemática, física e química. Peraí, você não deu liberdade de aprender? Eu sou livre para criar o meu caminho, desenvolver o meu caminho. Então, você também tem que me mostrar isso e tem que me proporcionar isso. Né? E aí, nas dinâmicas de grupo, essa visão de facilitador que vai, na verdade, proporcionar ao outro a aprender sobre ele mesmo, é disso que eu estou falando, dar ao outro a oportunidade de ser ele mesmo. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa antes que eu passe para uma explicação mais detalhada sobre o que Rogers entende sobre essa construção que o indivíduo dá da realidade? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Professor, eu tenho Pois mais não. uma reflexão. Tá. Gostaria de compartilhar sobre essa pandemia e o papel da mídia. Uhum. Muitos governantes estavam falando sobre não causar pânico na população. Só que nesse discurso existe um detalhe que agora a gente tem fake news, né? Que acabam trazendo um contraponto de, por exemplo, os números dos infectados podem estar inflados. E as pessoas podem até mesmo relaxar diante dessas informações que são falsas. Uhum. Então essa questão de não causar pânico, talvez, no contexto de hoje, causar pânico, entre aspas, pode até ser positivo. Porque as pessoas vão ter um choque de realidade. Assim, vamos lá. Pensando na perspectiva fenológica existencial, né? Mas mais particularmente pensando na visão de Rogers sobre como é que funcionam as coisas. A gente, nesse contexto, a gente é responsável pela gente e pelo outro. A gente é responsável pela relação. Certo? Isso é uma coisa importante. Então, assim, quando eu entendo que o mundo, ele me altera e eu altero o mundo, eu entendo que se o mundo for por água abaixo, eu tô indo por água abaixo também. Né? E aí, assim, eu preciso agir para que as coisas não aconteçam desse jeito, para que as coisas não criem um subterfúgio ruim para o meu processo. Então, entendendo isso, diante dessa questão assim, do que é o conhecimento, do que é a visão da realidade, que é o que a teoria humanista traz, né, prega para a gente, ter uma visão coerente da realidade, o que a gente tem de arcabouço aí para determinar esse processo quando a gente vai entender, aí eu queria que vocês dessem uma olhada no slide, para explicar isso que você está trazendo. Quando a gente vai entender, né, esse mundo que a gente está vivendo, a gente vive no processo mais eminente, digamos assim, de um globo ou um campo fenomenal que nos atinge e a gente atinge ao mesmo tempo. E o que é que compõe esse campo fenomenal? Objetos, pessoas, pensamentos, imagens, comportamentos, ou seja, coisas, pessoas, a forma como eu penso esse mundo e como esse mundo e como as pessoas se comportam nesse mundo. Tudo está nesse meu campo fenomenal, criando o que Roger vai chamar de self. O meu eu é composto de todos esses elementos, desse campo como um todo, né? E que o ambiente e o indivíduo como um todo, né? O indivíduo ser eu, né? Ou ser você, influencia também, porque o ambiente ele vai estar presente nesse contexto como transformador. Então, o contexto agora é coronavírus. É um coronavírus novo, porque por isso que o pessoal insiste em chamar de coronavírus ou pelo nome correto dele, que é o Covid, que é um coronavírus novo que afeta todo mundo. E como eu estou encarando essas influências do ambiente depende
do que ele vai simbolizar na consciência. E aí, alguns indivíduos que leem fake news, por mais que tenham sido ensinados a ele, que verifique de onde vem essa mensagem, não acredite em mensagem trazida pelo WhatsApp porque você não sabe exatamente quem foi que veio essa mensagem. Ah, mas eu confio na pessoa que me mandou. Mas a pessoa que te mandou recebeu de quem? Viu isso aonde? Né? Ou seja, essa simbolização pode se dar de diferentes formas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Pode estar de diferentes formas, integradas ou não ao self, a partir de forças internas, né? Que é do indivíduo. Então, depende também das minhas forças internas, de perceber e das minhas necessidades ou não. Como você falou, assim, se o indivíduo ele tem o medo, tem o pânico de ser contaminado, é óbvio que ele vai entender que ele vai ter que se proteger disso. Se ele está achando que tudo isso é mentira, ele vai dizer que ficar em casa não faz sentido, né? Ou seja, as experiências e influências externas. Então, a depender das minhas necessidades e a depender de como o ambiente interage nesse processo, né? Eu vou agir no mundo e o mundo vai agir de volta com as minhas soluções, com as minhas ideias. E aí é óbvio que é papel de cada um de nós, né, nesse contexto de coronavírus, por exemplo, alertar sempre as pessoas. Onde foi que você ouviu isso? A informação do Ministério da Saúde é tal. Essa informação ela tem que ser tida como base. Mas a informação do Ministério da Saúde bate com a informação da Organização Mundial de Saúde, né, com os dados que ela traz. Ou seja, eu preciso cruzar as informações. Eu não posso simplesmente ouvir uma fake news trazida pelo WhatsApp, um áudio que alguém trouxe do WhatsApp, que não sei nem quem gravou aquele áudio. E aí, assim, a maioria das pessoas agora, foi detectado que em Salvador, né, não sei se vocês sabem, vocês estão sendo rastreados pelos celulares de vocês. E o celular mostra se vocês estão saindo de casa ou não. Ah, como eu faço para tirar isso? Eu não quero ser rastreado. Não tem como. Ou você deixa de ter celular, ou você vai ser rastreado. Né? Se quiser, depois eu explico como é que isso acontece. Mas daqui a pouco eu já deixo vocês falarem. Tá. E aí, as pessoas saem de casa, né, porque acreditam na fake news, preferindo acreditar na fake news, o indivíduo, ou seja, as minhas motivações internas, menosprezando as informações que vêm do ambiente, ou seja, o meu self, ele está observando o mundo nesse momento de forma incongruente. É papel do facilitador trazer ferramentas para o indivíduo para que ele analise de volta as informações que ele está recebendo e perceba se aquilo que ele está observando realmente faz sentido ou se ele está vendo o ambiente de forma equivocada. Né? Quem quer falar? Quem foi que abriu o microfone aí para falar? Foi eu, professor. É só Pode para, falar. assim, fugir um pouquinho da contingência aí que Eric trouxe, só para entender um pouquinho, assim, a perspectiva de Rogers, né, que me interessa também bastante. Uhum. Você falou, eu anotei essa frase aqui, aprender a se perceber como indivíduo. E aí, quando você estava falando dessa imagem, me surgiu a dúvida. Até você clareou um pouquinho nessa última fala sua aí, mas só para ver se é isso. Tá. A gente tem ali esse círculo aí cinza, né, Sim, onde que é a o gente nosso tem campo um fenomenal. campo, um campo fenomenal, né, que isso tudo integraria nossa selfie, né, Isso. e aí eu entendo o selfie como eu acabo indo para a essência. Eu acho que não tem muito a ver, né? Mas Não, porque quando você entende que é a essência, você está trazendo algo como estático. Então, se você diz o eu mesmo, ou diz quem eu sou, você está dizendo, ou então quem eu estou sendo naquele momento, né? Porque você pode modificar. O seu self é mutável. Mas continue. Aí sim, entendo o ambiente nisso aí. Agora, a relação entre indivíduo e self, já que a gente tem acho que Rogers tenta exatamente ensinar ou fazer com que nós que a gente aprenda a se transformar em indivíduo. Ou seja, manifestar alguma coisa, como seria isso? Então, vamos lá. Entendam que nessa figura aqui,
Foi boa sua colocação para você entender. Nessa figura aqui, eu tenho que entender que as motivações do indivíduo, ou seja, minhas motivações internas, aquilo que eu gosto mais de fazer, vão modificar o self. E o ambiente, a realidade, também vai modificar o self. E aí é como está dizendo aqui no texto, né? Por exemplo, né, as modificações externas podem ser as influências dos seus pais, pode ser a influência de algum amigo, pode ser a influência do que está acontecendo no mundo agora, como o coronavírus, entendeu? Ou seja, essa influência do ambiente ela é mutável o tempo inteiro, ela é externa a mim, mas as minhas motivações internas podem fazer com que eu preste mais atenção ou não nessa configuração toda. Então, o indivíduo aqui entenda como motivação interna, como aquilo que te mobiliza para tal, aquilo que te conduz para determinadas questões, que ela também é modificada pelo ambiente, é modificada pelo comportamento, é modificada pela cultura, entendeu? A minha cultura influencia na forma como eu observo as coisas. Conseguiu compreender? Então esse indivíduo não é um outro indivíduo, não. Sou eu mesmo. Entenda assim. Entendi. Eu mesmo com as minhas como- motivações internas, né? Alguém? Exatamente. Quem ia falar aí agora também? Eu ia falar e como eu percebo, né, as coisas em minha volta, não é isso? Sim, exatamente. Assim, Ah, na verdade, as suas motivações internas e o seu self vão criar uma relação de como é que você percebe essas coisas. Ok? Só que aí é uma questão que eu, como é que eu posso dizer? Eu tomo sempre muito cuidado ao falar sobre isso que eu vou falar agora, né? Essas motivações internas, essas questões internas, elas podem fazer com que o indivíduo enxergue a realidade de forma incongruente. O que é isso? Né? Não sei nem se eu tenho um slide falando sobre isso aqui agora. Deixa eu ver. Não. Então eu vou ter não. Então, assim, o que é ver o mundo de forma incongruente? Lembra que Carl Rogers, o humanismo, fala que ao mesmo tempo que o ambiente influencia, eu também influencio o ambiente? Então, nesse sentido, as influências elas são mútuas. Só que às vezes esse ambiente ele é modificado por uma questão interna, por aquilo que eu não quero ver, ou então por uma coisa que eu simplesmente observo de forma equivocada, porque eu aprendi de forma equivocada, né? Um exemplo que a gente pode dar agora, nesse momento, é entender que existe uma manipulação da mídia e da TV Globo, por exemplo, para que a gente fique em casa porque eles querem que a gente assista BBB. É banal o que eu estou falando, a ideia que eu estou falando, mas então eles criaram toda uma pandemia no Brasil, não, assim, o que está acontecendo no mundo não conta, né? Então, tem gente morrendo, nem sabia, nem acredito nessas histórias, porque quando vem da Globo falando, eu nem acredito nisso. Tem um site, esse site é confiável, né? Porque eu recebi num grupo de WhatsApp, eu vi no Facebook que não era confiável, não. Ou seja, a pessoa aceita acreditar naquilo que para ela é conveniente, né? Como às vezes a crença dela numa religião, num sagrado, também pode conduzir para isso, né? Ela prefere acreditar em algo dela e desconsiderar o que está acontecendo no ambiente enquanto informação, não em como eu interpreto a informação. Ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que têm um senso crítico da visão das coisas, mas um senso crítico um pouco distorcido para pensar que sempre as pessoas estão querendo acabar com ela. Por exemplo, eu sou um empresário e eu sei sim, eu entendo sim que esse vírus ele é ruim e pode matar pessoas. Mas eu também não posso manter o meu funcionário sem trabalhar para não pagar ele, porque se eu não tenho dinheiro entrando no caixa, eu não tenho como pagar meu funcionário, então eu tenho que demitir ele. Eu não posso passar 2 ou 3 meses no máximo
que é o que a ciência tem dito do tempo necessário, que foi visto agora em Wuhan. Wuhan acabou a quarentena deles, eles agora podem sair na rua, já está tudo meio que controlado lá na cidade, lá na China, que foi o primeiro foco, foi onde começou a doença. Eles, nessa semana, no domingo, eles estavam comemorando que estavam podendo sair de casa. Ou seja, isso vai passar. Só que eu não posso perder meu dinheiro. Eu não posso, em momento nenhum, tirar do meu bolso aquele lucro que eu tive, aqueles milhares de reais que eu já tive de lucro, e durante um momento ajudar uma pessoa porque ele não está produzindo para mim. Então, entendem que eu entendo a realidade, mas eu distorço a realidade para que ela se molde aquilo que eu quero. E o que Rogers propõe é que a gente tenha uma visão mais coerente da realidade. O que Rogers propõe é que a gente possa enxergar essa realidade sem as máscaras e sem os filtros. Cada vez mais coerente, não incongruente. Então, a gente tem duas visões. As coisas acontecem com a gente, e aí a gente tem a percepção das coisas, né? E isso vai para a mente da gente. A mente da gente pode observar aquilo de forma congruente ou incongruente, e depois a gente vai agir a partir da percepção que a gente teve. Professor, Deu para entender? Oi. Pode falar. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E segundo a teoria de Carl Rogers, quanto mais incongruentes formos assim na nossa maneira de pensar, mais infelizes seremos, não é isso? Porque na verdade digamos assim, é o equivalente do que a gente chama das neuroses, né? A gente vai estar criando, na verdade, uma forma equivocada de enxergar o mundo. E aí a gente vai criar, a depender do tipo de neurose que quer acontecer, a gente pode sim criar algumas paranoias, alguns processos psicopatológicos. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, a depender do ambiente em que eu vivo, viver nesse mundo de forma incongruente, de uma visão incongruente de mundo, pode me proteger de outras coisas. E aí, sem eu saber da real e da realidade da verdade, eu posso estar protegido e não sofrer. Dá um exemplo disso, né? Uma pessoa que tem alguns traços de esquizofrenia, tem alguns surtos de vez em quando, e ouve vozes. É óbvio que você, de repente, do nada, começar a ouvir pessoas falando para você fazer coisas, não ter ninguém ali, assusta a maioria das pessoas, né? Porque existe um conhecimento do além aí, de espiritualidade, que as pessoas acreditam. Mas, a grosso modo, né, as pessoas que não têm essa mediunidade, mas que ouvem vozes, estão desenvolvendo algum tipo de esquizofrenia. Ok. Então, assim, não estou falando aqui de quem acredita em mediunidade ou se existe ou não existe espírito, ok? Estou falando da esquizofrenia em si e dos processos paranoides, ou de ilusão. E aí, esse indivíduo começa a ouvir coisas de assim, você tem que se matar, você tem que morrer, você não é bom, você não é uma pessoa boa. E aí a pessoa vai e se mata, suicida, porque vozes na cabeça dele diziam que ela não era a pessoa que prestava, que era boa. Aí você tem uma outra pessoa que ouve vozes. Mas essa pessoa, ela vive numa cidade do interior e frequenta uma comunidade evangélica. E a voz diz o tempo inteiro que ela tem que ser uma pessoa boa, que ela tem que ajudar os outros, que ela tem que ser boa, que ela não pode ter pensamentos ruins, que pensamentos ruins fazem com que ela seja uma pessoa pecadora, e que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que rezar, que ela tem que orar, e a voz fica insistindo que ela esteja na igreja. E aí ela relaciona que essa voz que está dizendo isso para ela é Deus, é o Espírito Santo, são os anjos. E aí, na igreja, ela vai ser tida como uma pessoa que ouve o Espírito Santo falar com ela. E ela vai viver a vida dela como uma pessoa santa e que acredita que vozes falam com ela. Mas, Roberto, você acabou de falar que não ia falar de espiritualidade. Entendam. As duas pessoas estão demonstrando um quadro de um tipo de ilusão auditiva, que é um quadro psicótico, mas que uma não consegue conviver socialmente e a outra consegue. Por que eu vou internar essa que consegue? Mas, Roberto, você não acredita em espírito? Não vem ao caso.
O que vem ao caso é a explicação sobre um fato. Essa pessoa que vive numa comunidade onde aquilo que acontece com ela é aceito, ela consegue conviver. E isso, mais outras paranoias e mais outras psicoses que existem no mundo como um todo. Por essa, inclusive, é uma das características e um dos pressupostos que a gente coloca para o movimento antimanicomial, né? Que as pessoas surtam em alguns momentos e que naquele momento ela precisa ser cuidada. Mas na maior parte do tempo, dependendo de como e onde ela vive, ela pode viver muito bem, obrigado. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Às vezes a percepção que a gente tem da realidade depende muito do meu self. E se esse self estiver incongruente, ele pode ter graus de incongruência tamanhos que eu posso gerar uma psicopatologia. Só que o que acontece? A maioria dos, digamos assim, rogerianos, que nem Roger se chamava rogeriano, mas a maioria das pessoas que trabalham com humanismo não trabalham com processos psicopatológicos, ou seja, não trabalham com diagnóstico psicopatológico, porque o diagnóstico fechou você numa caixinha. E aí você acaba tendo incongruências, às vezes, porque você acaba percebendo a pessoa dentro da caixinha. Então, se um cliente meu chega, um indivíduo num grupo chega e diz que ele é um médium espírita, xamanista, que recebe uma pombagira, ele recebe uma pombagira. Eu tomo aquilo como verdade e vou entender o quanto aquilo é prejudicial ou não para as relações que ele faz com o mundo. E aos poucos eu vou tentando mostrar para ele se essas relações fazem sentido ou não, para que ele tenha ferramentas para analisar a realidade de forma congruente. Deu para compreender? Faz um joinha assim, pro tio. Eu espero que sim, eu gosto do silêncio. Deu sim, professor, deu para entender. Beleza. Então vamos para frente, né? O que vem a ser, então, comportamento dentro da perspectiva humanista? É basicamente a tentativa dirigida para uma meta que o organismo utiliza para satisfazer as necessidades que ele experimente no campo que ele percebe. A palavra-chave aqui é necessidade, certo? Sendo que o melhor ponto para compreender o comportamento é a estrutura de referência interna do próprio indivíduo. Aí é que está um dos pulos do gato quando a gente faz um processo de facilitação dentro da perspectiva humanista. Daqui a pouco eu volto. Que se estabelece, inclusive, em função de interações sociais, tanto específicas como a família, por exemplo, quanto globais, como a pressão das tradições e crenças culturais. Ou seja, tudo isso que eu expliquei agora, né, sobre os comportamentos dos indivíduos, dependendo dos ambientes que eles estão comungando, que eles estão participando. Percebam que o que movimenta o indivíduo a fazer determinada coisa é a necessidade pessoal. A palavra-chave para o aprendizado é necessidade. Por que vocês estão fazendo a disciplina de técnica dinâmica de grupo? Porque eu quero me formar psicóloga. Essa é a sua única necessidade de estar nessa disciplina? É. Então você vai passar essa disciplina de um jeito assim, ó. En passant. Não, professor, essa disciplina está mostrando para mim que ela é muito mais importante do que eu imaginava no começo. Por quê? Porque eu vou trabalhar com ela em qualquer área que eu trabalhar dentro da psicologia. Então, essa disciplina faz parte de um eixo central sobre a ideia de que trabalhar com grupos ou trabalhar individualmente funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu tenho que observar o indivíduo de forma a facilitar o processo dele. Eu gosto muito... Pode falar. E como eu interpreto esses fenômenos é que vai fazer a diferença, não é isso? Exatamente. O processo da interpretação é do indivíduo. Então, o que é que o facilitador faz? O que a gente faz nos grupos? É primeiro entender quem é o indivíduo, conhecer um pouco da história dele, de quem é ele, e instrumentalizar ele para que ele possa interpretar o processo. E aí, assim, o que a gente faz? Poxa, mas eu percebi que Yara ainda não entendeu. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou trazer uma outra dinâmica que fala sobre o mesmo tema, mas de forma diferente, para que ela passe pelo mesmo movimento e que ela possa confrontar os dois pensamentos. Porque agora pode ser que na nova forma de agir,
ela vai agir, vai acontecer coisas diferentes. E aí ela vai ter uma percepção diferenciada. Ou então, a sua percepção está certa. E aí, você não precisa mais tanto do facilitador para estar construindo seus processos. Você vai começar a construir sozinho, a caminhar sozinho. Ok? Gente, alguém de vocês está falando alguma coisa no WhatsApp? Porque eu não estou podendo acompanhar o WhatsApp mais não, viu? Porque tô vendo aqui que me deu uns bonequinhos aqui dizendo que vocês estão... Alguém tá falando no WhatsApp, eu não sei se é no grupo de vocês ou não. Vamos para frente. Eu A gente dei tá uma já... aviso, professor, Ah, tá bom. e as atividades prorrogaram para o dia 5/5. O quê? Eu só dei um aviso lá que as atividades foram prorrogadas para o dia 5/5. Que atividade? As atividades do AVA. Tá, mas assim, vamos lá. Da minha disciplina não, porque eu vou dar as notas para vocês agora no final de semana. Viu? Vamos lá. Aí, Roger traz para a gente 10 princípios abordados, né, para uma educação centrada no aluno. Traduzam na visão de vocês. Eu continuei trazendo sobre educação centrada no aluno, porque o texto original eu não quis transformar para a dinâmica de grupo, porque é uma coisa que não existe. Mas traduzam o que a gente está trabalhando agora para pensar em grupos, ok? Então vamos lá, princípio 1. Quem quiser comentar alguma coisa de algum princípio, a gente para, viu, gente? Mas eu vou comentando aqui no automático, porque a gente tem uma atividade para fazer, a gente já está um pouquinho adiantado na hora, né? A gente vai ser uma atividade um pouco mais longa do que eu imagino. Os seres humanos têm um potencial natural para aprender. Então, o primeiro pressuposto básico que eu tenho é esse: entender que todos os indivíduos podem aprender. Todos, Roberto, todos. Qualquer um. Mesmo as pessoas que têm deficiência intelectual, mesmo as pessoas que têm deficiência intelectual. Mesmo as pessoas que têm síndrome de Down, mesmo as pessoas com síndrome de Down. Qualquer pessoa tem a potencialidade natural para aprender. O que ele vai traduzir isso é que o aprendizado é o processo que a gente tem de percepção de mundo. Quando a gente percebe o mundo e o mundo toca na gente, a gente está aprendendo. Então pensa assim, a necessidade me motivou a fazer algo. E aí eu entrei em processo de reequilibração. E aí alguma coisa aconteceu no mundo que me desestabilizou. E aí a necessidade faz com que eu volte para a equilibração. E aí eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Imaginem sempre que na vida de cada um de nós, a gente busca a homeostase. Esse é um termo, né, das terapias holísticas, né, do Zen budismo. O que é a homeostase? É a história do mente, sangue, corpo sã, né, ou a história do corpo em completa harmonia. Só que de vez em quando acontecem coisas como, por exemplo, o professor querer fazer prova. Isso me desestabiliza. E ao me desestabilizar, eu preciso fazer com que eu seja aprovado na prova ou que eu faça a prova. Ou seja, eu vou ter que voltar ao processo de equilibração. Como é que eu me equilibro numa prova como essa que vai ser aplicada? Estudando para ela, me preparando para poder tirar nota boa. Se eu não estudar, ou se eu estudar muito, eu vou estar tranquilo. Por quê? Porque se eu não estudei nada para a prova, eu vou para a prova sem saber nada, só com aquilo que eu aprendi nas aulas. E aí, ok, não vou ficar nervoso. Mas se eu estudei muito, eu também vou ficar tranquilo, porque eu estudei tudo. Eu estou sabendo de tudo, o que aparecer na prova eu estou matando. Agora, o problema da ansiedade é aquelas pessoas que ficam no meio termo. Estudaram um pouquinho, mas não estudaram tudo. E aí essas pessoas podem, porventura, infelizmente, chegar na prova nervosos porque não vão estar sabendo tudo. 2. A aprendizagem significativa ocorre quando o aluno percebe o conteúdo como relevante para seus próprios objetivos. Pensem assim, num grupo de dinâmica de grupo, em que as pessoas procuraram um processo terapêutico, né? Ele já está chegando ali, entendendo que aquilo ali é importante e relevante para ele. Ou seja, o processo que for feito vai ser bem significativo, porque a pessoa vai, digamos assim, pular de cabeça, nadar de braçada naquilo ali.
Quando você faz um grupo de treinamento e você sensibiliza as pessoas nos primeiros momentos para aquele processo, para a importância daquele aprendizado sobre aquilo, você vai fazer com que as pessoas pesquisem e procurem mais. Eu percebo, por exemplo, nessa disciplina, que vocês são um grupo muito participativo e muito preocupado. Né? Hoje, por exemplo, tinha gente preocupada porque não tinha texto para ler. E nas outras aulas você já chegava com os textos lidos, ou seja, de alguma forma, ou vocês já entendiam que essa disciplina era significativa para vocês, ou eu fiz tanta propaganda da disciplina que vocês perceberam o quanto é importante estudar essa disciplina. Das duas, uma. Eu percebo nesse grupo da gente, da nossa turma, muito empenho, muita vontade de aprender, muita sede. Né? Tem gente que fica mais calado, tem gente que fala mais, que discute mais, mas aí é o jeito de cada um. Mas eu percebo que vocês, enquanto grupo, participam. Né? 3. A aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, na percepção de si, é ameaçadora e tende a provocar resistência. Aí eu preciso dar uma respirada. Né? Por quê? Porque toda vez que eu vou transformar ou trabalhar com o processo de transformação do indivíduo, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai aplicar uma dinâmica que pode mexer muito com as pessoas, mexer muito com conteúdos internos, né? A gente precisa estar muito bem preparado para as possibilidades que podem acontecer. Das pessoas, por exemplo, terem uma crise de choro, das pessoas terem lembranças ruins de coisas do passado e essas lembranças criarem algum processo traumático naquele momento da dinâmica. Ou seja, a depender do tipo de grupo, tem certas técnicas que a gente não vai poder usar. Porque podem remeter a coisas que você não vai estar preparada ou preparado para mexer naquele momento. Eu não estou duvidando da capacidade de vocês. Eu estou dizendo que é o seguinte, por exemplo, eu estou num grupo de treinamento e eu trago uma dinâmica de reflexão sobre a infância. Mas essa reflexão sobre a infância traz aspectos da ideia da possibilidade de trabalhar traumas infantis. Gente, nem todo mundo está preparado para voltar para a infância e lembrar dos abusos, das coisas que aconteceram lá atrás, não. Mas é necessário porque eu quero que as pessoas resgatem a infância, e para resgatar a infância a gente tem que deixar para trás essas coisas ruins. Você está preparado para mexer com conteúdo que está ali bem armazenado, organizadinho, quietinho no cantinho dele? Está preparado para isso? Mas é um grupo de treinamento, as pessoas não se conhecem naquele grupo. As pessoas trabalham junto, mas elas não têm uma relação. Você quer mesmo fazer isso? Ou seja, entendam, quando envolve qualquer coisa que possa mexer com a organização, com a forma como eu tenho de pensar sobre mim mesmo, ou a percepção que eu tenho de mim mesmo, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque vai provocar resistência, eu posso perder o grupo naquele momento, porque, por exemplo, posso ser um líder de grupo que boicota o grupo, dizendo que aquela atividade não é válida, não serve para nada. Entendeu? Então, muito cuidado com esse ponto 3. 4. Alguém quer falar alguma coisa, gente, antes de eu mudar? Alguém abriu o microfone. Tem alguém tentando falar? Tem alguém aí? Fale conosco. Tem alguém que está com estática. É a Cristiane. É Cristiane? Não. Meu Deus, quem é? Ela aqui, ó. Ela aqui. Quem é? Luíse está com estática no microfone. Você está tentando falar, Luíse? Nós estamos aqui. Tô brincando, viu, gente? Eu acho que tá com um problema no microfone dela, não tá conseguindo falar. Veja se consegue colocar no chat ou no WhatsApp. Se alguém conseguir ler no WhatsApp e trazer pra gente, pode ser, tá bom? Vou continuando enquanto isso. As aprendizagens ameaçadoras do eu são mais facilmente percebidas ou assimiladas quando se reduzem ao mínimo de as ameaças externas. Daqui a pouco eu vou falar sobre ameaças externas, mas o que são ameaças externas? Por exemplo,
as outras pessoas fora desse grupo não podem saber o que está acontecendo. Você criar um ambiente de segurança onde eu posso experimentar ser eu mesmo. Lembra aqueles grupos que a gente tem de amigos de infância, na adolescência, que você conta tudo para as pessoas, você consegue ser você mesmo, você se sente bem, às vezes mesmo sendo boba no meio do grupo, que as pessoas dão risada de você, mas que isso faz parte do grupo. Ou seja, você tem nesse grupo um processo de segurança, ou seja, de ameaças reduzidas. Você não tem medo do julgamento das pessoas. Então, um dos papéis do facilitador é reduzir as ameaças no grupo, ou seja, tranquilizar as pessoas do grupo como um todo para que elas possam ser elas mesmas. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre como é que isso pode acontecer. Quando é pequena ameaça ao eu, é possível perceber a experiência de forma diferenciada e a aprendizagem pode prosseguir, né? Que é uma complementação do quarto. Boa parte da aprendizagem significativa é adquirida através da ação, ou seja, não adianta ficar só no mundo das ideias, né? Às vezes a gente aprende na prática, e às vezes a prática é falando alguma coisa, é indo para frente, é sendo desafiado, ou seja, você cria toda uma atividade para que a pessoa possa agir sobre a atividade, e a partir daquilo ali possa despertar questões nela sobre os processos que precisa aprender, né? Às vezes, por exemplo, no consultório, quando é um processo individual, ou então uma dinâmica de grupo de terapia, aí sim você precisa proporcionar a pessoas experiências para que ela possa refletir sobre as questões internas dela, por exemplo. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa do seu processo de forma responsável. E aí é o que está o momento do grupo, onde a gente precisa trazer as pessoas para dentro do grupo e dizer assim: todo mundo aqui está agora criando responsabilidade sobre o que vai acontecer daqui para frente. Mais ou menos como eu fiz com vocês e o que vocês têm desenvolvido até hoje, né? Então, todo mundo do grupo está se predispondo a estudar, a aprender, a buscar, e aí todo mundo junto, para que todo mundo se ajude, para que ninguém fique atrás. É o tal do ninguém larga a mão de ninguém. Só que nesse momento de coronavírus, assim, a gente não larga a mão das pessoas, mas também não pode pegar na mão, certo? Porque senão passa coronavírus para as pessoas. Tá já acabando. A 8, aprendizagem iniciada pelo próprio aluno e que envolve toda a pessoa, sentimento, intelecto, ou seja, toda a pessoa do eu, é mais pervagante e duradoura. Eu odeio essa palavra, mas está lá no texto, né? Ou seja, a aprendizagem ela vai ser mais significativa do indivíduo. Ela vai permanecer mais no processo do indivíduo. Vai ter um significado muito mais pessoal. A aprendizagem quando ela vem do próprio indivíduo, quando o indivíduo ele traz a própria situação. Às vezes, o indivíduo não quer ir para a escola. Às vezes, o indivíduo não queria estar naquele treinamento. Certo? 9. Independência, criatividade e autoconfiança são todas facilitadas quando são básicas a autocrítica e a autoavaliação e de importância secundária a avaliação de outros. Ou seja, quem tem que me julgar sou eu mesmo. Eu não tenho que dar oportunidade para ninguém julgar os meus atos, a pessoa que eu sou. Eu sei quem eu sou. E é isso que a gente tem que ensinar para os indivíduos, né? Os processos de independência, eles começam aí, no ensino sobre a questão de que eu que tenho que criar os meus próprios julgamentos, que trabalhar com esses pensamentos internos. 10. A aprendizagem socialmente mais útil no mundo moderno é a do processo do aprender. Uma abertura contínua à experiência, uma incorporação do processo de mudança. Por quê? Porque se eu aprendo a aprender, ou seja, se eu aprendo sobre os meus processos, se eu aprendo sobre como reconstruir as minhas questões, eu vou estar aprendendo quando surgirem novas situações que não estavam previstas antes, a me readaptar, a reaprender e a realocar insumos e energia para responder aquela questão. Alguém quer comentar alguma coisa das 10 visões, desses 10 paradigmas da educação ou do grupo para pessoas? Minha gata acordou, eu acho que ela vai querer sair do quarto. Daqui a pouco vocês vão ouvir um barulho aí
de alguém pedindo para abrir a porta do quarto. Alguém quer falar, gente? Não vou trazer bigode pra live, não. Ela não tá sendo paga pela Crop pra fazer. Eu te pedi isso. Não vou trazer, não. Mas vocês vão ouvir barulho daqui a pouco. Vocês vão ver que ela, quando quer sair do quarto, ela quer sair do quarto. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então posso passar adiante, não posso? Tá já acabando, viu? Pra gente poder fazer a parte prática. O facilitador, o professor... Alguém quer falar? Eu Pode falar. estava percebendo aqui, né? O quanto é legal toda essa experiência e quanto a palavra facilitador, ela ainda tem um significado importante. De fato, Isso, é exatamente. facilitador do grupo, né? Porque o processo todo, ele está voltado para o eu. Eu percebi Isso. assim. O processo de mudança de aprendizagem está todo na pessoa que está no grupo. O orientador é só realmente um facilitador daquele processo todo. Eu achei isso bastante interessante. Então imagina se seus professores passassem a ser facilitadores da sua aprendizagem. Quem vai aprender é você. Sim. No grupo de dinâmica é assim também. Quem tem que passar pelo processo é o indivíduo no grupo. Uhum. Entenderam? Exatamente. Por isso que eu gosto mais da palavra facilitador do que da palavra coordenador. Né? Porque parece que eu estou meio que, sei lá, né, dizendo o que é que as pessoas têm que fazer. E eu não gosto. Fazer, exato. Bom, mais alguém quer falar? Vamos para frente, né? Porque a gente está um pouquinho atrasado já. O facilitador ou o professor tem como tarefa primordial na sua relação com alunos ou com o grupo, né, que ele está lidando, liberar a curiosidade, permitir que os indivíduos arremetam em novas direções ditadas pelos seus próprios interesses, tirar o freio do sentido da indagação, abrir tudo ao questionamento e exploração, reconhecer que tudo se acha em processo de mudança. Ou seja, né, sabe aquela coisa que ensinaram a gente a parar de perguntar por quê? É o contrário. A gente tem que liberar o porquê. A gente tem que liberar a curiosidade. Porque a curiosidade vai gerar necessidade de aprender as coisas. Vai gerar necessidade das possibilidades. E quando ele fala assim, da gente permitir que os indivíduos arremetam em novas direções, às vezes você percebe que o indivíduo está com uma ideia e um planejamento que vai para um canto que não é muito legal. Mas se ele está num ambiente controlado, que a gente chama livre de ameaças, por exemplo, deixa acontecer. Sabe quando a gente fala, por exemplo, na psicologia, quando eu digo assim, aqui você pode errar, é essa situação de que a gente entenda que enquanto eu estou aprendendo, eu ainda posso errar. Eu ainda tenho direito de errar. Mas depois disso, não. Depois disso, não dá mais para errar. Ok? Então a gente tem que liberar esse processo dentro do grupo, deixar o grupo mais livre possível para que ele possa experienciar, né? E qual é o papel então? E quais são as atitudes então que o facilitador tem que ter? Segundo Carl Rogers, são 3 atitudes que a gente tem que desenvolver: a autenticidade, a aceitação positiva incondicional e a empatia, né? Porque são atitudes que ele entende que mesmo que você não já tenha isso naturalmente, nenhuma delas naturalmente, dá para desenvolver. Por isso que a gente chama de atitudes. Vamos trabalhar cada uma delas rapidamente para a gente já encerrar esse primeiro momento. A autenticidade, né, o ser você mesmo, o facilitador deve ser autêntico, tendo consciência plena das atitudes que assume, pois é uma pessoa e não a encarnação abstrata de uma existência curricular ou um canal estéreo através do qual o saber passa de geração em geração. Então, por mais que eu tenha sido ensinado por outras pessoas, eu tenho a minha história e eu sou uma pessoa. Sabe a música de Gonzaguinha? É uma música que eu gosto muito. Para mim, é uma das músicas mais lindas que existem, que é uma música que meio que me define também. Aquela pessoa igual a pessoa. A gente é tanta gente, tanta diferente gente. A gente... como é? Ih, eu esqueci agora o trecho da música de Gonzaguinha. É uma das músicas que eu mais gosto de ouvir. A gente é tanta gente,
tanta diferente gente, toda pessoa sempre eu lembrei agora, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Ou seja, a gente, na verdade, é um conjunto das relações que a gente teve. E a gente leva para as pessoas novidades e traz novidades às pessoas. Isso compõe a gente. E a autenticidade, ou seja, ser você mesmo num grupo de dinâmica de grupo, ajuda as pessoas a poderem também serem elas mesmas, porque elas percebem a natureza da sua autenticidade e dando a elas a oportunidade também de serem elas mesmas, dando a elas a liberdade de, no mínimo, ser quem são, de mostrar-se quem são, né? O segundo aspecto, que é a aceitação positiva e incondicional, vem de acordo com a autenticidade, porque deve ainda ter a preço o facilitador, né, aceitação e confiança com relação ao aluno, reduzindo então as ameaças externas ao self e deixando-o livre para assimilar as mudanças. Obviamente, pela ausência de ameaça e por conseguinte da defesa, surge uma situação de liberdade, espontaneidade e de aceitação de si e dos outros. Só que tem um porém. Quando ele constrói o conceito de aceitação incondicional, aceitação positiva, né, primeiro é a aceitação, depois a aceitação positiva, depois a aceitação incondicional, depois ele junta tudo. Quando ele constrói esse conceito, né, no decorrer do tempo, várias pessoas questionam a Carl Rogers sobre como assim aceitar as pessoas como elas são. E aí, eu não vou querer me ater muito aqui, em outro momento, se vocês quiserem, a gente discute isso, mas não vai valer a pena discutir muito isso aqui, mas é a ideia geral de que, em sendo um facilitador, ou em sendo um psicólogo individual, ou sendo um facilitador de um grupo, aquele grupo e aquelas pessoas do grupo, elas têm que ser aceitas enquanto isso, enquanto pessoas, independente de quem são. Independente de quem foram, do que fizeram, do que estão fazendo, inclusive com você. Elas precisam ser aceitas incondicionalmente e de forma positiva. No sentido de entender, positivo no sentido de entender não que o comportamento da pessoa é adequado, mas no sentido de dizer que, assim, eu sei que você é desse jeito e eu aceito que você seja desse jeito. Desculpa, aceito não é o termo. É respeito que você seja desse jeito. Ao respeitar o indivíduo daquele jeito que ele é, às vezes truculento, às vezes agressivo, às vezes meigo, às vezes tendo uma cultura que você não compreende muito, você está dando a ele a liberdade dele ser quem ele é. Porque ele sabe que por mais que você tenha pensamentos contrários àquela cultura, aquela visão, aquela forma de ser, ele pode ser ele mesmo. Você deu a permissão para isso, principalmente em grupos. E a última é a empatia. Ser capaz de compreender internamente as reações dos alunos, tendo uma consciência sensível da maneira pela qual o processo de educação e aprendizagem se lhes apresenta, ou seja, lhes é apresentado. Então, a empatia é um processo interno, é meu. Mas em Carl Rogers, no humanismo, a empatia é a ideia de que eu te compreendo internamente, dentro dos meus processos. Só que eu não vou dizer para o outro quem ele é. Isso vai me ajudar na aceitação positiva dele. Poxa, fulano está fazendo isso, mas ele viveu a vida toda desse jeito, então o comportamento dele está sendo assim por causa disso. Então eu vou montar alguma dinâmica para poder ele pensar sobre esse processo que eu percebi empaticamente nele. Entende qual é a função da empatia? Não é dizer ao indivíduo quem ele é, porque aí eu estou julgando ele. E julgar não faz parte de nenhuma dessas atitudes. Não sei se vocês perceberam. Muito pelo contrário. Eu tenho que deixar o indivíduo perceber as suas estruturas, que às vezes não coadunam com a sociedade, né? Aquelas questões externas, né, ao indivíduo. E aí Carl Rogers vai dizer o seguinte, né? Infelizmente, que às vezes a gente não consegue ser empático, às vezes a gente não consegue aprender a aceitar uma pessoa incondicionalmente, mas no mínimo, você precisa ser autêntico, porque a sua autenticidade vai dar à pessoa, ao outro, a possibilidade mínima também dele ser autêntico.
Então você pode dizer assim, não dá para mim esse grupo, né? Eu tenho limites enquanto pessoas e não dá para mim. Eu tenho coisas aqui que eu não tenho como aceitar. Passa da minha capacidade enquanto ser humano. Você está sendo humano o suficiente, profissional e ético o suficiente para perceber que você não consegue ter as outras atitudes ali, né, de facilitação naquele grupo, então você está tirando o seu corpo fora. Ou então você continua no grupo de outras formas, mas que a aceitação e a empatia vão ser coisas que vão ser difíceis de desenvolver, porque você não criou isso com o grupo. Percebam que, por mais que você não consiga desenvolver todas as três atitudes, ela precisa estar sempre presente. Porque ela é quem vai dar o start e talvez até a possibilidade de rever os processos do grupo, e o grupo mesmo, às vezes, chamar você de canto e dizer assim, vamos fazer isso assim, assim, porque a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Os facilitadores têm como tarefa, enfim, fornecer todo tipo de recursos disponíveis, inclusive a si próprio, que permita às pessoas a aprendizagem experiencial significativa para as suas necessidades. É possível, muitas vezes necessário, criar circunstâncias que possam envolvê-los e confrontar cada um deles com um problema que se torne muito real. Se isto acontecer, poderíamos rodear os estudantes com ambientes de aprendizagem no qual pudessem escolher aqueles elementos que melhor entendessem as suas necessidades. A tal da Summer Review, né? Bom, chegou a nossa vez. Vocês conhecem o termo DIE, né? Do It Yourself? Faça você mesmo, vocês já ouviram falar disso? Eu já. Então agora a nossa missão é essa. A gente tem aí, enquanto tempo de aula, 20 minutos. Né? Eu tentei ver antes aqui no começo com Rogério, com Roger, com vocês, com as pessoas que entraram, algumas alternativas da gente poder ter algum tipo de arquivo editável, né? Mas eu não consegui. Assim, eu tô com um arquivo aqui que eu mandei no grupo lá do Google, desculpa, do Google Docs. Google Docs. O Google Docs, esse modelo, assim, se vocês entram com o e-mail do Google no Google Docs pelo computador, todo mundo consegue editar o arquivo ao mesmo tempo. A minha ideia era essa, que a gente pudesse agora pensar um pouquinho sobre que facilitação, que criar alguns parâmetros, que sejam 10, que sejam 20, que sejam 15, sei lá, o grupo é quem define isso no final. Mas eu queria que a gente, enquanto grupo, a gente criasse quais são os parâmetros, ou seja, qual é o papel de um facilitador no grupo. O que é que ele deve fazer? A gente não precisa ter inicialmente uma ordem. Depois que a gente construir o documento, a gente diz, isso aqui poderia vir primeiro, isso aqui poderia vir segundo. Vamos tentar construir isso? Tentar fazer? Eu tenho uma ideia. É porque eu queria que vocês digitassem também junto comigo. Mas eu tenho uma ideia. É o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui o PowerPoint. Vou parar a sinalização do PowerPoint. Segundo. 1, 2, 3. Pronto. Vou passar para a próxima página. Vocês vão agora observar a minha tela. E o que eu posso fazer, de repente, vocês abrem o microfone aí de forma ordeira e levanta a mão quem quiser falar primeiro. E eu vou escrevendo aqui, né, quais são os papéis. Papel do facilitador. Vocês conseguem ver eu digitando? Pronto. Sim. Quer começar a dizer que Sim. quem começar a falar? Eu acho que uma das primeiras coisas é criar um ambiente confortável, né, para o grupo. Um ambiente confortável e acolhedor. Acolhedor. Eu posso acrescentar um ambiente livre de ameaças? Sim, acho importante, né?
É bom ter um ambiente que a pessoa se sinta segura. Eu vou falar que deve garantir o sigilo, né? Que todas as coisas que as pessoas falarem ali vão ser preservadas, que elas não vão ser expostas, que isso eu acho que é bastante importante. Gente, vocês podem inclusive acrescentar do colega, viu? Pode modificar. Professor, não gostei disso que a pessoa falou, não. Eu preferia que fosse de outro jeito. Deve garantir o sigilo. Outro ponto. Quem mais pode dar mais sugestões? Professor, Oi. o facilitador também poderia falar, né, ao grupo, né, que não vai ser permitido, como é que fala? Interrupções externas, né? No caso, né, como você deu exemplo naquela outra aula, né? Das pessoas, né, com seus celulares, deixar desligado, só em caso, né, em caso de Ok. extrema necessidade. Como é que a gente poderia traduzir isso enquanto atitude da pessoa? Oi, fala. Seria estabelecer as regras, né? O enquadre, falar o que são as normas, o que é que, né, que é permitido ou não, quais são os acordos que devem ter no grupo, né? Dentro do grupo. Do grupo. Então, quem foi que falou antes aí? Que eu só estou ouvindo vocês, não estou vendo quem está falando. Porque eu não reconheço a voz de todo mundo. Roger. Roger, você concorda que eu posso deletar o que você falou e deixar só a parte de estabelecer regras que compete tudo? Sim. Que aí vai todas as outras regras com relação a celular, com relação a atrasos e tudo. Ou seja, é papel dele estabelecer regras e acordos do grupo. Certo? Alguém mais quer colocar alguma coisa? O papel dele é também descobrir os objetivos do grupo? Traçar ou definir? Acho que é traçar. Os objetivos do grupo. Então, dentro das perspectivas que a gente tem estudado, a gente sabe que alguns dos objetivos também são do grupo. Então, se eu botasse traçar junto com o grupo, não ficaria mais interessante? Ficaria. Traçar junto com o grupo. Grupo, vírgula. Objetivos do grupo. Então, em cima também, né? Estabelecer regras e acordos do grupo. Estabelecer regras e acordos do grupo com o grupo. Eu vou acrescentar aí, manter a ética. Isso, gostei muito. Manter a ética. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem uma ética para além dessas coisas que a gente está estudando sobre dinâmica de grupo, a gente tem a ética do psicólogo, que precisa estar inserida nessa ética também aqui, entendeu? Foi muito boa. Essa foi Pedro, né? Que falou. A sua voz eu reconheço. Mas... mostrar interesse pelas pessoas. Mostrar interesse pelas pessoas. E transmitir segurança na condução das atividades. Das atividades. Acho que podia acrescentar aí também que ele tem que demonstrar que ele gosta daquilo que ele faz, né? Que ele está envolvido, interessado e ele gosta daquilo ali, gosta de grupos, gosta de estar ali, né? De estar ali de verdade, dizendo assim, entendeu? Ter entusiasmo, né? Autenticamente. Isso. Eu ia comentar Pode ser? isso. Olha, eu cortando você, tá vendo? Vamos dizer que foi você que falou. Você botou, professor, demonstrar daquilo que ele faz. Aí tá faltando. Demonstrar que aquilo demonstrar que gosta
Aí o daquilo que ele faz. Demonstrar que gosta daquilo que ele faz. Estar no grupo autenticamente. Ser continente para o grupo quando ocorrerem situações que mobilizem muito. O que é que você quer dizer com continente? Ser o suportador, ser a tá. pessoa que é a pessoa de Tá, segurança ali para deixar o grupo em homeostase. Então, Uma pessoa que acolhe, né? Eu acho que aí também, talvez, um outro tópico seria a comunicação, né? Que precisa haver no grupo uma comunicação eficaz, que ele se faça entender e que ele entenda também as mensagens ditas pelo grupo. Acho que nesse sentido, assim. Eu acho Uma que o. comunicação clara, né? Isso. Sem ruídos, né? Para que tenha realmente isso, clareza. Tá ficando bom isso. buscar compreender as necessidades básicas do grupo, professor. Eu falo isso porque vou dar um exemplo. A gente fez no estágio básico um trabalho com um grupo e de pessoas que às vezes não, pessoas que nós buscávamos em casa porque não tinham o dinheiro para condução. Nossa. Então a gente oferecia o café da tarde antes de começar toda a dinâmica para que elas tivessem ali a sua necessidade básica fisiológica atendida, né, que era a questão da fome. Entendi, gostei muito da ideia. Eu acho que seria as necessidades individuais, né? Que talvez não seja todo mundo do grupo que vai ter esses problemas, talvez algumas pontualmente, né? Talvez, não sei. Buscar competências básicas do grupo e individuais. Pode ser? Porque, assim, de repente o grupo em si, como unidade, tem uma necessidade. Às vezes, alguns indivíduos ou todos os indivíduos do grupo têm necessidades específicas. Pode ser? Certo, perfeito. Pode subir. Mais alguém? Alguém ia falar aí. Eu. Pode ser. Oi. Eu acho que o facilitador não poderia ter uma atitude autoritária diante do grupo. Não ter? Uma atitude autoritária. Quem falou aí? Eu não entendi. Não ter uma atitude autoritária? Sim. Eu entendi assim. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu entendi que ele deve ter. Sim. Ter ou não ter? Eis a questão. Eu acho que foi ter. Não ter. Ele falou não ter. Não ter. Não, foi porque cortou a fala dele. Não ter uma atitude autoritária. Que ele precisa até para tomar atitudes, né, dentro do grupo. Precisa ter atitude autoritária? Não, mas aí eu tenho que dizer que ele precisa ser autoritário. Não, mas não ter uma atitude autoritária. Não ser autoritário, gente. Não ser autoritário. Eu entendi. Vamos lá. Você quer explicar ou quer que eu explique o que eu entendi? Explica para ver se eu... Pode explicar. Se é a mesma coisa, né? Vou ver o que é que eu entendi. Gente, se o processo do grupo ele está sendo construído todo entre o facilitador e o grupo, por mais que ele seja uma espécie de líder do grupo, ele não pode simplesmente impor a ideia dele para o grupo. Todo o processo ele tem que ser construído junto com o grupo. Ele não pode simplesmente ser autoritário. Dá um exemplo disso, por exemplo. A gente tem uma avaliação para fazer. Isso é fato. Tem que ser feito. Uma atitude autoritária seria dizer assim: a prova vai ser desse jeito, tal dia, e é assim, acabou. Eu estou determinando. Eu sou o professor da disciplina, tenho o direito de fazer isso. Num grupo democrático,
eu estou estabelecendo algumas possibilidades e ver com o grupo quais são as possibilidades do grupo, e de repente o grupo tem algumas outras ideias. Tem que ter a avaliação. Por que tem que ter? Por causa do processo. Ninguém tem como fugir disso. Mas num grupo mais democrático, a gente tenta dar algumas opções, porque existem possibilidades de opções, né? Existem as brechas na... Vocês entenderam a diferença? É mais ou menos isso? Sim, Em exatamente Eric? isso. Pronto, Essa construção assim, conjunta. conjunta, dentro das possibilidades que o grupo permite. Por exemplo, gente, o grupo tem que ser na sala de grupos da faculdade. Não sei como é que foi o grupo que vocês fizeram com o grupo lá. Tem que ser na sala de grupo da faculdade. Isso é um fator imprescindível. Tá, mas as pessoas não têm como vir para cá. A gente dá um jeito. É um processo democrático. Ah, não tem como vir para cá, o problema é da pessoa. Isso é autoritarismo. Deu para entender a diferença? Ou não? Sim, sim. Sim. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu já abri até outra Sim. página aqui. A gente já está em duas páginas. Tá Eu, faltando aí professor. colocar Peraí, Carl Rogers aí. Como assim? Tem que ser autêntico, tem que ser empático. As três de Carl Rogers, né? Então tem que ser autêntico. Isso. Aceitação positiva e incondicional. Alguém ia falar também. Mas... Eu acho também, professor, que o facilitador ele tem que acreditar no grupo. Acreditar, Me explica né? melhor isso. Acreditar na proposta que ele vai colocar no grupo, no objetivo que ele vai traçar para o grupo. Além de ter que ter também, ele vai ter que ser uma pessoa, como posso dizer, fugiu a palavra agora. Democrática. Imparcial. É isso, Imparcial. democrática, isso, professor, democrática. Democrática é melhor que imparcial. Isso. Alguém ia falar, vamos uma última para a gente encerrar nesse momento, mas eu vou dar algumas dicas assim, porque a gente está em 5 minutos só para encerrar. A última. Não a última mesmo, a última de hoje. Ele tem O facilitador, professor, ele tem que estar aberto a opiniões contrárias, ele tem que mostrar ao grupo porque por ser grupo, são formados por opiniões diferentes, então ele tem que demonstrar ao grupo que ele é a favor, ele tem que estar aberto a ouvir opiniões diferentes. Peraí, vamos lá. Aberto a ouvir opiniões diferentes. Vamos lá, diferentes. Aí a gente esbarra numa coisa que já está escrito acima, que é a questão da autenticidade versus aceitação positiva incondicional. Vê se você concorda comigo. Quando eu sou autêntico, eu estou sendo eu mesmo. Então, eu estou dizendo a você que eu sou desse jeito e eu preciso ser respeitado assim, e ao mesmo tempo eu te respeito, porque eu te aceito como você é. Então eu já estou te ouvindo, eu já estou aberto às suas opiniões da forma como elas são. E como grupo a gente precisa achar uma homeostase para isso, na verdade. Concorda que isso meio que já está descrito? Concordo. Então, se eu botar aqui, realmente já é. enquanto grupo, o facilitador tem que buscar um equilíbrio para o grupo. Posso colocar assim o que você colocou? Pode. Enquanto grupo, o facilitador deve buscar o equilíbrio para o grupo. Aí, assim, entendam o seguinte, gente. Às vezes, a opinião contrária do outro é uma opinião baseada em uma percepção incongruente da realidade. E aí, qual é o papel do facilitador nessa visão incongruente? Alertar para a pessoa que ele está com uma visão incongruente. Não. Na verdade, ele dá ferramentas para a pessoa perceber a realidade como ela deveria ser. Gente, a gente tem 2 minutinhos. Eu imagino que tem mais pessoas aí querendo falar, né? E tem mais coisas que a gente pode acrescentar aqui ou melhorar as falas aqui. Eu vou fazer o seguinte.
eu vou pegar esses 2 slides aqui, e enquanto slides, assim, arquivos mesmo, eu vou botar num arquivo de texto, né? Vocês acham melhor fazer o quê? Que eu acrescente os e-mails de vocês lá no Google Docs e a gente tentar construir isso lá no Google Docs durante a semana, ou a gente constrói isso pelo WhatsApp? O que vocês acham? WhatsApp é melhor, né? Pelo WhatsApp. Mas alguém precisa ter a responsabilidade de compilar todas as falas num arquivo final para a gente ter esse arquivo para a gente, porque isso é uma coisa importantíssima para a construção da gente. Alguém se responsabiliza em fazer isso? Ou 2 pessoas? Vamos, alguém se prontifica aí, pegar as informações e botar no arquivo só. Alguém? Depende. Eu posso fazer. Esse arquivo ele vai ser como? Porque eu tô sem o pacote Office instalado e talvez eu tenha uma dificuldade para editar. Só por isso mesmo. Mas você pode ajudar a Roger, que se prontificou aí agora. Eu posso... Pronto, se comunique pelo WhatsApp. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui do jeito que está aqui, vou colar já no WhatsApp. O que é que vocês têm que fazer? Quem for colocar mais coisas sobre o papel do facilitador tem que colocar qual é a frase do papel e explicar a frase se ela não for autoexplicativa. E aí criar, por exemplo, um textozinho pequenininho assim, explicando como eu estava explicando. Autenticidade é isso. Manter a ética, a gente tem que lembrar que a ética também tem que ser do psicólogo, não somente a ética das relações sociais, mas a ética do Conselho Federal de Psicologia. E aí tá o pulo do gato. Eu vou querer que vocês, depois que vocês sentirem que terminou e enumerou do 1 ao infinito, vocês vão colocar uma ordem nas questões. Como é que vocês vão fazer isso? Votação. Cada um vai votar na que acha que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, a gente vai dar pontuações para isso. Por exemplo, digamos que a gente tem 10 e a 1 que a gente botou aqui teve, em primeiro lugar, 2 vezes. Se são 10 questões, ele tem 10 pontos. Então, tem como fazer essa votação, dizer assim, quem é o número 1 que teve mais pontos, quem é o número 2, vocês escolhem a votação da melhor jeito possível. Mas vocês têm que garantir que vocês vão determinar qual a ordem que seria mais didático, não de importância, mas didático das pessoas entenderem quais são os papéis de facilitador de grupo. Tá bom? Isso é uma atividade de grupo que vai gerar ponto extra para vocês. Eu vou dar ponto extra na prova de vocês, tá bom? Eu não entendi a questão de atribuir valores. Atribuir valores para que fique didático, para dizer assim, dentre essas atribuições, qual é o que eu entendo que tem que vir primeiro, para que as pessoas entendam. Em primeiro lugar, o facilitador deve. Segundo lugar, isso. Terceiro lugar, isso. Quarto lugar, isso. Não que sejam mais ou menos importantes. A não ser que vocês determinem que assim, nenhum é mais ou menos importante e a gente tira todas as numerações. Decidam como vocês vão fazer. Tá bom? Entendi. Então é só enumerar didaticamente a ordem que deve vir isso, né? É. Ok.